Amém. Deus é bom. Louvado seja Deus por lindas canções que podemos apresentar ao Senhor através do nosso louvor. Pedi para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 15. E eu vou pedir para você manter a sua Bíblia, o seu aplicativo aberto. Nós vamos consultar outros textos. Me coloco diante de Deus e diante da igreja nesta noite com muito temor para tratar de um assunto muito difícil, muito delicado. Um assunto que tem ferido e ainda fere muitas pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre o divórcio, sobre o novo casamento. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero pedir para você abrir o seu coração para receber a instrução de Deus, que veio para o meu coração e para o seu coração também. Os pesquisadores estão assustados com o número de divórcios dos nossos dias. E a cada ano o recorde é cobrado. Colhi essa informação essa semana. 2001, segundo o IBGE, quase 387 mil divórcios no Brasil. 2022, mais de 420 mil divórcios no Brasil. Recordes sendo quebrados. Né? Hoje se fala a Bíblia fala da relação de poligamia, que era uma prática do Antigo Testamento, mas não era o desenho de Deus. Veio a palavra de Deus para ensinar a monogamia, a relação de uma pessoa com outra. E hoje já se fala de uma expressão chamada agamia. Ninguém é de ninguém. Eu fico com alguém, depois eu fico com outro, aí depois eu troco. Me estressou, eu vou para outro lugar. Me estressou aqui, eu corro para lá. E essa é a situação do mundo atual. E eu volto a dizer, me coloco diante de Deus, diante da igreja com temor, porque eu sei que é um assunto difícil, é um assunto delicado, que já feriu e ainda fere muitas pessoas. Vamos para a palavra. 1 Coríntios capítulo 7 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma maneira a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor: que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou, então, reconcilie-se com seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo, não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia,
se o descrente separar-se, que se separe. E em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Guarde essa palavra no seu coração, mantenha a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto. Nós vamos consultar outros textos da palavra de Deus. Deus tem o seu plano perfeito, o seu desenho perfeito para o casamento, para a família, para a igreja, para a sociedade. Como diz o salmista, a lei de Deus é perfeita. Deus tem o seu plano perfeito e o casamento no plano perfeito de Deus é um projeto onde os filhos deixam seus pais e se unem ao seu cônjuge em uma união monogâmica, heterossexual e indissolúvel para viverem dentro dos padrões de Deus, cada um ocupando os papéis estabelecidos por Deus nas Escrituras Sagradas. Eu estou dando uma definição de casamento bíblico, eu vou repetir para você. É um projeto de Deus, onde filhos deixam os seus pais e se unem aos seus cônjuges em uma união monogâmica, heterossexual, indissolúvel, para viverem dentro dos padrões de Deus, cada um ocupando os papéis estabelecidos por Deus nas Escrituras Sagradas. Ou seja, o casamento no plano perfeito de Deus é monogâmico, um homem e uma mulher, não há lugar para um terceiro. O casamento no plano perfeito de Deus é heterossexual, homem e mulher, mulher e homem. No plano perfeito de Deus, homem com homem não se casa, mulher com mulher não se casa, no plano perfeito de Deus. Hoje nós encontramos outras configurações de casamento e de família, mas estamos falando do plano perfeito de Deus. E o casamento no plano perfeito de Deus é indissolúvel. Aqueles que vêm ao altar de Deus e fazem um compromisso, uma aliança, primeiro com Deus e depois um com o outro, as suas almas estão entrelaçadas e a Bíblia nos ensina que esta união feita com Deus, com cada um dos cônjuges entre eles, é uma união indissolúvel até que a morte os separe. Essa é a definição do plano perfeito de Deus para o casamento. Jesus, então, Paulo, a Bíblia vai falar de 3 possíveis permissões de Deus. Não é o plano, mas é uma permissão de Deus para o divórcio entre os cristãos. E uma 4ª possibilidade para aqueles que se divorciaram antes da sua conversão. 4 possibilidades que Deus ensina a respeito das permissões para o divórcio entre cristãos. O primeiro, nós encontramos em Mateus 19:9, quando Jesus diz: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, aí se lê relações sexuais ilícitas, adultério, relações sexuais fora do casamento, e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Aqui Jesus está dizendo que se você está casado e a sua esposa tem relação sexual com outro homem fora do casamento, ou seu marido tem relação sexual com outra mulher fora do casamento, a parte atingida ou a parte vítima da situação teria a permissão para se divorciar e estaria livre para se relacionar, se casar novamente, entendendo bem que é uma permissão. O que de fato a Bíblia recomenda é a reconciliação, é o perdão e a permanência do casamento, porque ele é indissolúvel. Primeira permissão de Deus, quando há traição, quando há adultério, é uma permissão. A outra permissão de Deus, nós encontramos no capítulo 15, no versículo 15 aqui de 1 Coríntios capítulo 7, que diz assim: todavia, se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de servidão. Deus o chamou para viver em paz. Os estudiosos a respeito desse tema falam que nesse texto bíblico, acompanhando
outros textos paralelos, que aqui nós encontramos uma outra permissão de Deus para o divórcio entre cristãos, que é chamado pelos especialistas teólogos de abandono. O abandono é um motivo para que o casal cristão se separe, lembrando novamente que é uma permissão, que o casal deve lutar para sanar esse problema e continuar, porque o casamento é indissolúvel. O que seria esse abandono? Os estudiosos dizem que a violência doméstica se encaixa nesse quesito abandono. Se você é casada com um homem e ele bate em você, você deve se separar desse homem e se casar com um homem de verdade, porque ele não é crente. Um homem que bate mulher não é crente. E então você estaria contemplado por esse abandono. A mulher que bate no marido, o marido tem a permissão de Deus para se separar dessa esposa e se casar com a mulher crente de verdade, está nesse item de abandono. Uma outra questão que se encaixa nesse item abandono é a recusa do homem de ser o provedor do seu lar. Os estudiosos entendem assim, que se eu sou o homem, o líder, o provedor, o protetor da minha família, e eu não assumo a minha função de provedor, eu estou todos os dias jogando videogame, vendo séries na TV, enquanto a minha esposa acorda de madrugada e ela sai para a batalha, enquanto eu fico guardadinho em casa. A Bíblia diz que essa mulher, ela teria permissão para se separar desse banana e se casar com um homem de verdade. Banana é a fruta que o macaco gosta. Homens bananas. A outra questão que se encaixa dentro do abandono seria a recusa de uma das partes de suprir as necessidades íntimas sexuais do parceiro. A mulher que se recusa a se relacionar sexualmente com o seu marido, casada, e o marido que se recusa a se relacionar sexualmente com a sua esposa, estariam contemplados nessa questão do abandono. E lembrando vocês que essa é uma permissão. O que Deus orienta é: acerte, busque uma solução, busque ajuda, resolva. Vocês não têm que viver dessa forma, não tem mesmo, não é? Mas pode se resolver e o casamento seria então nesse desenho de Deus indissolúvel. Essa é a segunda permissão. Primeira, adultério. Segundo, o abandono, que contempla a violência doméstica, a recusa de prover o lar e a recusa de se relacionar-se sexualmente com o seu parceiro. O terceiro que é muito claro, muito óbvio, que é a morte. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar-se com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor, contanto que seja um homem de Deus, contanto que seja uma mulher de Deus. Tá? Então a morte é algo claro, algo óbvio para todos nós. Não é? A Bíblia não permite casamento com pessoas mortas, só com pessoas vivas. Não é? E um terceiro quesito que eu acrescentaria é o divórcio que aconteceu antes da pessoa se converter. A pessoa não conhecia Deus, ela não conhecia a lei perfeita de Deus, o plano, o desenho perfeito de Deus para o casamento e para a família. Ela não conhecia, ela não sabia de nada, e ela se casou e ela se separou, e ela se converteu. E aí eu entendo que, segundo Coríntios capítulo 5, 17, diz assim: olha, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, a partir desse momento que essa pessoa que se divorciou por qualquer motivo não contemplado pela Escritura, mas essa pessoa não conhecia a Escritura, não conhecia a palavra, ela veio a conhecer a palavra depois do seu divórcio e ela se tornou uma nova criatura. A partir do momento, então, que ela se torna uma nova criatura, ela deve adotar o desenho perfeito de Deus para o casamento, para a sua família. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Devemos considerar, irmãos queridos, que todo divórcio é uma tragédia. É uma tragédia para os filhos, é uma tragédia para a esposa, é uma tragédia para o marido, é uma tragédia para a família. Todo divórcio envolve uma tragédia.
Todo divórcio envolve pecado. Ou o pecado do adultério, ou do abandono, ou da dureza do coração. Em todo divórcio existe alguém que pecou. Houve um desvio do plano perfeito de Deus para o casamento, que é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Indissolúvel. Esse é o plano perfeito de Deus. E o divórcio, qualquer que seja, é um fracasso na obediência ao plano perfeito de Deus. Sim, todos os divórcios envolvem pecado. Porém, entendemos que a igreja e os pastores não devem colocar sobre as pessoas um peso maior do que Cristo coloca. E muitas vezes os pastores e as igrejas colocam sobre as pessoas um peso maior do que Cristo coloca. E eu quero dizer para vocês que não existe solução fácil para questões tão complicadas. Não existe uma solução perfeita para uma situação quebrada pelo pecado. E para entendermos melhor isso, eu quero citar para você 2 versículos. O primeiro é Mateus 12:31. Mateus 12:31 diz assim: por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aqui nós encontramos um pecado indicado pela Bíblia que não tem o perdão de Deus, certo? Pecado de morte. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Eu nunca entendi isso. É aquela recusa intencional de rejeitar a graça, o poder, o sacrifício de Cristo. Aquela pessoa que tem a sua mente fechada completamente para tudo o que Deus tem para ela, para o plano de Deus. Se esse coração está fechado, não tem solução para Deus. Deus não vai conseguir perdoar, porque está blindada essa pessoa. Esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem um outro pecado na Bíblia que não tem perdão, sabia ou não? Mateus capítulo 6, isso é sério e vai mexer com o seu coração e você vai ter que mudar de atitude hoje à noite sabendo disso. Mateus 6,15 diz assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está claro isso? O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você nega o perdão a alguém, você não tem o perdão de Deus. Está claro isso? São os 2 casos da Bíblia de pecados que não têm perdão. O divórcio é um pecado? É um pecado. Aquela pessoa que se divorciou porque se estressou com a esposa, se estressou com o marido, olha, isso aqui está me enchendo as paciências também, vamos divorciar? Vamos. O marido que se casou e os 2 envelheceram, mas ele acha que só a esposa envelheceu, ele diz, não, eu vou casar com uma novinha. Tá? É pecado? É pecado. Mas não é um pecado de morte. Não podemos colocar sobre a igreja um peso maior do que aquilo que Jesus coloca. Diante disso, eu quero trazer 6 orientações para a igreja em relação àqueles que fracassaram em perseguir o plano perfeito de Deus. Nós temos pessoas que fracassaram, que pecaram. Como nós vamos tratar essas pessoas? Não, vocês não entram na nossa igreja, vocês estão no inferno, vocês estão perdidos. Será que é isso que a Bíblia orienta? 6 orientações para lidarmos com pessoas que fracassaram. Ah, pastor, eu sou casado há 20 anos, eu não fracassei no plano perfeito de Deus, mas provavelmente você fracassou num monte de outras coisas. E você precisa da mesma graça, da mesma misericórdia de Deus. Primeira orientação. A igreja deve, com base no plano perfeito de Deus, a igreja deve encorajar, motivar a essas pessoas a reconciliação, caso isso seja possível. Por que caso isso seja possível? Porque às vezes a gente quer consertar uma tragédia causando mais 2 ou 3 tragédias. Às vezes o casal se separou aqui porque
fraquejaram, ou o coração os corações estiveram duros, e eles pecaram, eles se separaram. Aí o marido vai e constitui uma outra família, e já está com uma esposa há 10 anos, tem 2 ou 3 filhos, a esposa se casa com uma outra pessoa, e tem uma vida de 10, 15 anos, com filhos, com tudo, uma estrutura de família, e nós não podemos querer consertar a primeira situação, estragando mais 2 outras situações. Nós não podemos chegar para essa esposa: olha, Deus te manda deixar do seu marido, abandonar os seus filhos, você, e voltar ao seu casamento original. Seria uma tragédia muito maior. E infelizmente tem gente que pensa assim. Volto a dizer, a igreja deve encorajar, motivar aos irmãos que se separaram, não alcançando o ideal de Deus. Deve encorajar essas pessoas à reconciliação, sempre que isso for possível. Me separei, estou sozinho, Olha, no plano perfeito de Deus, vocês devem tratar a vida, a alma de vocês, e, se possível, reconciliar. Esse é o primeiro conselho. Segundo, caso não seja possível, e nesse caso que eu apontei para vocês, eu creio que não é possível, porque faremos 2 outras tragédias. A igreja deve levar as pessoas a entenderem que fracassaram em seguir o plano perfeito de Deus. Isso é importante, porque o pecado só tem perdão se ele tem o reconhecimento pessoal e a confissão diante de Deus. A igreja deve levar essas pessoas a entenderem que elas fracassaram em seguir o plano perfeito de Deus, e deve encorajar essas pessoas a se arrependerem do seu pecado da separação não permitida por Deus. A igreja precisa fazer isso para salvar essas pessoas, para ajudar essas pessoas a voltarem para o plano de Deus. Terceiro, se essa pessoa estiver casada em um novo casamento não aprovado por Deus, ou seja, eu me separei por qualquer motivo, pequei. Depois, se eu me separei por qualquer motivo, pecando, o meu futuro casamento também será uma atitude pecaminosa. Se essa pessoa estiver casada em um novo casamento não aprovado por Deus, a igreja deve encorajar, motivar, ajudar a essa pessoa a encarar o seu pecado do divórcio sem aprovação e respaldo bíblico, fora da vontade de Deus, e também a pedir a Deus o perdão pelo novo casamento fora da permissão de Deus. A igreja deve fazer isso. Em quarto lugar, quarto conselho: depois de terem pedido perdão a Deus pelos 2 pecados, pelo pecado de terem se separado sem a permissão de Deus e terem se casado sem a permissão de Deus em um novo casamento, essas pessoas devem ser encorajadas nesse novo casamento. Depois do pedido de perdão, devem ser encorajadas nesse novo casamento a persistirem no plano ideal de Deus. Ou seja, você errou aqui, agora você está aqui. Agora você entende que isso aqui é indissolúvel. Você entende que você precisa entrar no plano ideal de Deus para a sua vida, conjugal. Você precisa adotar, você precisa perseguir. Quinto conselho: aqueles que fracassaram em seguir o plano perfeito de Deus, no divórcio e no novo casamento, depois de terem consciência de que pecaram ao se divorciarem sem a permissão de Deus e ao se casarem sem a permissão de Deus, depois de terem essa consciência, essas pessoas, depois de confessar os seus pecados, devem e precisam contar com a graça e com a bênção de Deus sobre as suas vidas. Preciso, depois de terem essa consciência, devem adotar, mais uma vez digo, o plano perfeito de Deus para essa nova relação. E em sexto lugar, o sexto conselho: esses casais que se divorciaram sem a permissão de Deus, se casaram cometendo um segundo erro, que foram encorajados pela igreja, biblicamente, a se arrependerem do seu primeiro pecado, do seu segundo pecado, devem, nessa outra união, adotar o plano perfeito de Deus para as suas vidas. E esses casais jamais devem se sentir, presta atenção nisso,
esses casais jamais devem se sentir menos amados pela igreja de Jesus e pelo próprio Jesus Cristo. Jamais. Não somos menos, não somos piores. Somos pecadores como todos os outros, carentes da graça de Deus. Erramos, contrariamos o plano perfeito de Deus, nos arrependemos, nos consertamos e agora adotamos o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Eu vou repetir esse último conselho. Os casais que reconheceram a sua desobediência e que estão em outra união devem adotar isso, adotar o plano perfeito de Deus e não devem jamais se sentirem menos amados pela igreja e menos amados pelo Senhor da igreja. Agora, conhecendo o plano perfeito de Deus para o casamento, monogâmico, heterossexual, indissolúvel, você que está casado, em qualquer que seja a situação, precisa lutar pelo seu casamento. Você que se divorciou fora do padrão de Deus, se casou fora do padrão de Deus, entenda, você não é menos amado pela igreja de Jesus, você não é menos amado pelo Senhor da igreja. Mas agora você precisa lutar pelo seu casamento. Você precisa lutar pelo seu casamento. Se o seu casamento não está dando certo, talvez na segunda vez ou terceira vez, você precisa procurar ajuda. Procure ajuda. Não lute sozinho. Não deixe chegar à situação em que você venha pecar de novo contra o plano perfeito de Deus para o casamento. Você precisa gritar por socorro. Você precisa pedir ajuda, porque no plano perfeito de Deus, eu não tenho, você não tem, nós não temos permissão para nos divorciarmos por incompatibilidade de gênero. Nós não temos permissão para o divórcio pelo mau humor do cônjuge. Nós não temos permissão para divorciar pelo mau hálito do cônjuge, pela falta de cuidados estéticos e pessoais do homem ou da mulher. Nós não temos a permissão para o divórcio porque o marido não lava a louça, porque a mulher não lava a louça, porque a esposa não depila as axilas, porque o marido não escova os dentes, porque a mulher, o marido se estressou. Todos esses são problemas sérios e precisam ser resolvidos, mas não dá permissão para o divórcio. Então, se você vive esses problemas de mau hálito aí, de axilas não depiladas, né, lute por isso, se isso te incomoda. Lute pelo seu casamento, para que você não peque contra o plano perfeito de Deus. Lute pelo seu casamento. Eu tenho lidado na minha vida profissional com muitos adolescentes que chegam para mim chorando e dizem: de hoje não passa, eu vou me matar. Eu não suporto mais a vida. Garotos e garotas de 13, 14, 15, 17 anos que têm tudo na vida. Mas dizem: não, hoje eu vou sair daqui, eu vou me matar. Eu não consigo mais lidar com essa dor. E pela graça de Deus, eles conseguem entender que eles podem acabar com a dor sem acabar com a vida. O suicida, o que ele quer? Ele se encontra numa situação de tamanha angústia que ele acredita que não há saída para a sua dor, não há possibilidade de curar a sua angústia. Então, a única possibilidade que ele vê de curar a sua angústia é tirando a própria vida. Mas ele acaba entendendo que é possível acabar com a dor sem acabar com a vida. As pessoas que divorciam, a mesma coisa. Por que aqueles que no altar de Deus juraram amor eterno, querem se separar? Porque existe uma dor. Porque o relacionamento produz uma dor muitas vezes insuportável, uma dor que muitas vezes faz a gente pensar e repensar em princípios claros da palavra de Deus, nos deixa abalados. Mas quando tiver essa dor no seu casamento, ou se você estiver vivendo essa dor no seu casamento, escute o que eu vou te dizer: é possível acabar com essa dor sem acabar com o seu casamento. Você pode acabar com essa dor sem acabar com o seu casamento. Você precisa lutar pelo seu casamento. Nenhum casamento acaba assim. Dá sinais. Certa vez alguém me contou o seguinte:
Eu tinha uma cama de estimação que era do meu tataravô, passou para o meu avô, passou para o meu pai, passou para mim. Uma cama de madeira, uma cama muito especial. A gente tinha um carinho, tinha um valor sentimental muito grande para nós. E de repente eu sentei na cama e a cama, ploft, quebrou. Falei, mas como assim? Não deu sinal? Sim, deu sinal. Toda vez que a minha esposa ia varrer, ou a pessoa que ia lá, tinha um pozinho de cupim ali. Varria e dia seguinte varria de novo, e varria de novo, e varria de novo. E ela fez isso por mais de um ano. O pozinho do cupim estava caindo ali e eles achavam que aquilo não era nada. E de repente sentou na cama, ploft, e veio algum especialista em cupim lá e disse, está condenada, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas deu tantos sinais, né? Tantos sinais. Um casamento não acaba assim, ele dá sinais. De acordo com a minha experiência, eu vou contar os sinais que aparecem para o seu casamento aí, e para você analisar se você deve acender o alerta ou não. Primeiro sinal, a amizade e a intimidade diminui. Um evita o outro. Primeiro sinal, pozinho do cupim caindo, hein? Está caindo aí. Pensamentos e sentimentos são encobertos. Tudo bem com você, a pessoa está destruída. Tá. Disfarça, vai embora. Não consegue abrir. Não encontra mais segurança no marido ou na esposa. Estão juntos, mas sem tempo de qualidade. Os dois no sofazinho por horas, cada um. Sem tempo de qualidade. A única maneira de falar com a esposa é mandar um zap para ela. A única maneira de você falar com o marido é aparecer no canal de esporte que ele está assistindo. Aí ele te vê. Né? Entre um tempo e outro do futebol. Né? Tempo de qualidade. Há sempre a tentativa, um outro sinal de alerta, de evitar o outro. Evitar na intimidade. O casal que está indo mal e que precisa de cuidado, geralmente o marido espera a mulher ir para a cama dormir, depois ele vai, porque ele não quer contato. Ou a esposa espera o marido dormir, ou ela cochila no sofá, de vez em quando dá uma espiada. Será que ele já dormiu? Será que eu posso ir para a cama? Né? É essa tentativa de evitar o outro. Evitar toque, evitar abraço, evitar beijo, sentar ao lado. Sentar ao lado. Marido, há quanto tempo você não dá um beijo na sua esposa? Esposa, há quanto tempo você não dá um beijo? Daquele beijo que você sabe qual é no seu marido. Sinal de alerta. Vai secando, o pozinho do cupim está caindo. Está caindo, está caindo. A ausência de cuidados estéticos e pessoais para o outro. Quando a gente casa, principalmente no namoro, a gente se arruma, né? O homem faz a barba, fica bonitinho. A mulher se arruma, fica maquiada. E depois o casamento vai, as coisas vão... Aí a gente vai deixando de se cuidar, verdade ou não? E quanto mais eu deixo de me cuidar pela minha esposa, mais acende o alerta. Quanto mais ela deixa de se cuidar para mim, mais acende o alerta. Né? Mais acende o alerta. No começo do casamento, eles usavam aqueles pijaminhas bonitinhos, né? De conjuntinho, o conjuntinho aqui do homem, aquele de botãozinho, não, eu vou dormir, né? Aquela coisa, todo um ritual, né? A esposa usava um pijaminha bonitinho para dormir, né? Aí os anos vão passando, eu não sei se vocês se lembram, mas na época de 80, 90, os políticos faziam camiseta para fazer propaganda. Interessante que eles usavam apelidos para colocar, tipo João Grandão para prefeito, foi um apelido, né? Paraíba para prefeito, né? Zé da Venda, eles usavam isso, né? Zé da Venda para prefeito, né? E, irmãos queridos, tem mulher ainda hoje que usa camiseta de eleição para dormir. Da década de 70, essas camisetas estão amareladas, cheias de furinho, e elas assim, não precisa nem lavar, que fica com o cheiro do corpo, o cheiro do teu corpo, mas o teu marido que tem que aguentar o cheiro, né? Então,
cuidados estéticos. Os maridos também se desleixam bastante. Antes aquela pijaminha bonitinha, barbinha feita para estar com a esposa, e agora a barba dele parece aquela lixa de lixamadeira, né? Aquela coisa grossa, a mulher encosta, já fura, já machuca, né? E ele é fanático por futebol, e antes ele usava o pijaminha bonitinho, hoje ele usa um calção de nylon, com elástico caindo. O calção é tão antigo que está escrito assim, ó, Revelino Copa 1970. E tem um detalhe, no inverno ele usa aquele meião verde de futebol, até aqui o joelho, com aquele calção caindo, e é daquele jeito que ele vai dormir, assim, sabe? Meio que um ser de outro planeta. E na casa dos homens, quando casa, é camisa dentro da calça, e depois que casa, alguns anos, barriga fora da calça, tem todos esses detalhes. Aí a mulher muitas vezes quer estar ao lado do seu marido, ter um tempo ali com ele, mas olha para aquela cena e diz assim, Senhor Deus, me ajude a atravessar esse deserto. E às vezes o marido até quer ter um tempo com a esposa, mas olha, aquela camiseta de eleição do João Grandão para prefeito, com aqueles furinhos para refrescar a noite, com o cheiro do corpo. E o marido também ora, Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude a enfrentar essa situação. Quando existe essa falta de cuidado do marido, da esposa, um sinal deve se acender. O marido deve se cuidar para a sua esposa. E a esposa deve se cuidar para o seu marido. Sabe por quê? Porque o seu marido vê você em casa com a camiseta do João Grandão para prefeito. E ele trabalha com secretárias bonitas, bem arrumadas, maquiadas. Automaticamente vai gerar uma comparação. E a sua esposa trabalha com homens bonitos, elegantes, bem cuidados. Automaticamente vai gerar uma comparação. Quando a ausência dos cuidados estéticos pessoais aparecem, deve acender um sinal de alerta. Quando acaba o romantismo entre o casal, deve acender um sinal de alerta. Interessante que no início do casamento, noivado, os primeiros anos, irmãos, é tudo muito lindo, né? Tudo muito lindo. E aqueles casais apaixonados, eles usam o nome de bichinho pequenininho, né? Diminutivo, meu docinho, né? Meu docinho de coco, meu ursinho de pelúcia, meu gatinho, minha gatinha. E aí 10 anos se passam e os bichos crescem no casamento. De gatinho passa a ser cavalo, vaca, anta, baleia, né? Os bichos têm que continuar pequenininhos no casamento. A falta de romantismo é um sinal de que precisamos de ajuda. Não podemos cometer o pecado de fracassarmos no plano perfeito de Deus. O pozinho do cupim está caindo aí e a gente precisa ver onde está esse cupim, matar esse cupim para que a cama fique forte, né? Fique forte. Quando há ausência de comunicação efetiva, quando o marido fala uma coisa, a mulher entende outra. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. E ninguém se entende dentro de casa. Disse alguém que o casamento é mais ou menos assim. No primeiro ano ele fala e ela escuta. No segundo ano ela fala e ele escuta. No terceiro ano os dois falam e os vizinhos todos escutam, né? E que assim é a evolução da comunicação. Mas não deve ser assim. Na ausência dessa comunicação efetiva, deve se acender um sinal de alerta. E nós devemos dizer, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. O divórcio, para você escrever no Instagram amanhã, tá? Acontece não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que deixamos de fazer. É um cuidado, é uma ação, é um carinho, é uma atitude romântica. Tá? Por aquilo que deixamos de fazer. O casal tem uma série de necessidades que precisam ser supridas onde? No casamento.
O seu marido tem uma certa necessidade que precisa ser supridas onde? Com a secretária, com as colegas de trabalho? Não, é com você, é em casa. A sua esposa tem um monte de necessidades que ela vai suprir onde? Com os colegas de trabalho, com os amigos? Não, é em casa, é com você. É aí que tem que ser supridas as necessidades. O casal tem uma série de necessidades que precisam ser supridas dentro do casamento para não serem supridas fora. Às vezes, as necessidades básicas da esposa, do marido, não são supridas dentro do casamento e a tentação vem de fora. Alguém te oferece a suprir aquela necessidade que você não tem suprido em casa e vem um outro, e um outro, e um outro. E às vezes você está numa secura tão grande que você aceita uma migalhinha de fora de casa. Não deve ser assim. As necessidades do casamento devem ser supridas no casamento. Necessidade de amizade. Quem deve ser a sua melhor amiga? A sua esposa. Quem deve ser seu melhor amigo? Seu marido. Eu tenho um dia na semana que eu não faço nada. Nem celular eu olho. Eu saio com a minha esposa, a gente anda quilômetros para tomar um café, comer um bolo de milho. A gente senta, bate papo, conversa, fala do passado, fala dos filhos, fala do futuro, fala dos medos, fala das angústias, a gente se emociona, a gente meio que chora junto, a gente se alegra junto. Quem deve ser o seu melhor amigo, esposa? O seu marido. Quem deve ser a sua melhor esposa? Melhor amigo, esposa? Seu marido. Essa é uma necessidade que precisa suprir. Todos nós temos necessidade de relacionamento, é verdade ou não? Nós precisamos falar, precisamos ouvir, precisamos ser tocados, temos essa necessidade. E quem deve suprir isso? O colega de trabalho da sua esposa? Não, é você, marido, é você, marido. Estou me lembrando de uma história de um casal que foi ao terapeuta e o terapeuta ouviu a esposa, ouviu o marido e ele ficou tão indignado porque o marido era um cara tão grosseiro, tão tapado, tão banana, que ele ficou indignado com aquilo, ele tomou uma atitude absurda. Ele saiu da cadeira dele, pegou a esposa, deitou a esposa no joelho, como um filme de romance, deu um beijo da esposa na frente do marido e disse: você está entendendo? Ela precisa disso, 3 vezes por semana pelo menos. E ele disse: doutor, ela pode vir segunda, quarta e sexta, se o senhor quiser. Esse era tapado. Esse era mente fechada. É no casamento que tem que ser suprido. Dê um beijo romântico assim na tua esposa de vez em quando. Faça isso. Necessidade de autorrealização. Marido casa, mulher minha não estuda, mulher minha não trabalha, mulher minha não faz isso. E às vezes a mulher está doida para fazer um dinheirinho, para fazer as coisas dela. A mulher tem a necessidade de se autorrealizar. Como o homem também. Onde que tem que ser suprido? É em casa. Certa vez eu descobri um homem que a mulher minha não estuda, a mulher minha não trabalha, porque a mulher que vai para a faculdade depois de velha trai o marido. E eu disse para ele: quem não confia não é confiável. E ele engasgou e depois a esposa descobriu que ele estava traindo. Cuidado, se você proíbe aí o seu companheiro de tudo. Talvez você esteja revelando alguma coisa sobre você mesmo. Tá? Necessidade de respeito. Meus irmãos, às vezes eu vejo cada casais que o respeito foi embora há milhões de anos. Respeito, por favor, obrigado. Dá licença. Não é sai daí, é dá licença. Respeito, valorização. Hoje todo mundo, a mulher trabalha, o marido trabalha, mas ainda algumas famílias se configuram assim, o que não é certo, não é errado, cada um se configura como pode. Algumas esposas ficam em casa e elas trabalham em casa, verdade ou não? E o marido trabalha fora, ambos trabalham, mas só um tem salário, verdade? Só o marido tem o dinheiro. E às vezes o marido não valoriza o que a esposa faz. E eu recomendo aos maridos que não valorizam, troca com a sua esposa uma semana. Lava a louça depois de cada refeição, prepara o café, prepara o almoço, faz faxina na casa por uma semana.
para você ver o que você precisa valorizar. E por outras vezes, pelo contrário, também acontece, a esposa não valoriza o sacrifício do homem, que sai, às vezes 5 da manhã, pega o ônibus, pega o trem, vai ao trabalho, honra com seus compromissos, paga a conta de luz, de água em dia, e a mulher não valoriza o marido, não dá aquele abração no marido quando ele chega em casa e diz, meu amor, obrigado, porque você é um guerreiro e trabalha para sustentar e dar conforto para sustentar a nossa família e trazer conforto. Necessidade de valorização, de atenção, são necessidades que precisam ser supridas dentro, para não ser supridas fora. Tem pais que, depois que os filhos nascem, esquecem o cônjuge. Tem mães que depois que o filho nasce, acabou o marido, agora é filho. É um erro fatal. Em primeiro lugar na sua vida, Deus, esposa, depois o seu marido e depois os seus filhos. Marido, em primeiro lugar Deus, depois a sua esposa, depois os seus filhos. Eles vieram depois. Valorize o seu casamento. Necessidade de intimidade com qualidade no casamento. Irmãos, eu fico abismado conversando com alguns casais jovens, cheios de saúde, que estão afastados intimamente por 6 meses, 8 meses. Vocês estão brincando com fogo. O que a Bíblia diz? Não se afastem, porque Satanás vai tentar vocês, e vocês vão cair. Brinca com isso não. Né? Não usa a sexualidade, a intimidade para chantagear o outro, não. Sabe? Não brinca com esse negócio. As necessidades íntimas do casal devem ser supridas no casamento, para não serem supridas fora. Necessidade de ser amada, de ser respeitada, a necessidade de cumplicidade, de transparência. Eu tenho falado ultimamente com muitos casais que têm problema com senha de celular. Ele tem senha, não me deixa ver. Ela tem senha, não me deixa ver. Eu digo, escuta, privacidade é coisa de solteiro. Você casou? Privacidade não te pertence mais. Vocês entrelaçaram a alma de vocês. Agora, senha de celular. De vez em quando eu pego o celular aberto e vasculho. Para que vasculhar? Necessidade de cumplicidade, de transparência. Né? Para aqueles que têm filhos, a necessidade de falar a mesma linguagem a respeito da educação dos filhos. Muitas vezes os filhos são espertos e chegam para o pai, e o pai fala não, e eles vão para a mãe fala sim, eles fazem o que a mãe fala, e aí causam um transtorno em toda a família. Tem que falar a mesma linguagem, é uma necessidade que precisa ser suprida. Necessidade de vida financeira equilibrada. Não importa o quanto você ganha, você pode ter saúde financeira, desde que você gaste menos do que você ganha. Porque quem não tem saúde financeira, 5 mil não vai dar, 10 mil não vai dar, 20 mil não vai dar, 50 não vai dar, 100 não vai dar, 1 milhão não vai dar. Porque se você quiser entrar num shopping com 100 mil reais e gastar em 1 hora, você gasta. E não precisa nem 1 hora, né? Compra meia dúzia de iPhones. Foi? Precisa 1 hora para comprar meia dúzia de iPhone? Não, né? Equilíbrio financeiro. Na sociedade em que nós vivemos, existe um trabalho, irmãos, nessa questão financeira, que a indústria usa a ciência, usa a tecnologia para criar em nós uma indústria de falsas necessidades. Nós acreditamos que precisamos de um monte de coisa que nunca precisamos na vida, porque a indústria, através da mídia, através da tecnologia, coloca na nossa cabecinha que nós precisamos de um monte de coisa. Tem pessoas que quando sai o novo iPhone tem febre, então eu preciso comprar, já saiu. Não, você não precisa comprar. O iPhone dura, 5, 10 anos. Certa vez levaram um índio em um shopping, ele subiu, andou e perguntaram, o que você achou? Ele disse, eu nunca vi tanta coisa junta no mesmo lugar que eu nunca precisei na vida. Não preciso de nada disso para viver. Só preciso da minha tanga, da minha sunga, preciso de uma flecha para caçar, está tudo certo. A indústria cria em nós essas falsas necessidades. Quantas vezes você, que é abençoado por Deus, que tem um guarda-roupa cheio de roupas, de que dá para abrir uma lojinha no braço, né, no seu guarda-roupa, né? Aí você, às vezes, quer sair para um culto, para uma festa, abre aquele guarda-roupa e diz assim, caramba, não tem nada para vestir.
E às vezes você é abençoado por Deus, a sua geladeira está abençoada, tem tomate, pepino, tem alface, tem iogurte, tem queijo, tem leite, tem suco, tem tudo na geladeira. E aquela hora da noite você abre a geladeira com a vontade de comer uma coisa diferente e fala assim, caramba, não tem nada para comer nessa casa. Não tem nada para comer. A indústria está entrando na nossa cabecinha. Está nos levando, muitas vezes nós achamos que estamos, como diz os cariocas, na crista da onda, por cima, né? Na crista da onda. Achamos que estamos na crista da onda porque temos um iPhone 15, temos um sapato não sei o quê, um tênis de não sei quantos mil, um jeans da marca tal, uma camisa não sei o quê, e achamos que estamos aí na crista da onda, mas na verdade quem está na crista da onda é a indústria que está enfiando a mão no teu bolso. E você é o cordeirinho que está sendo levado para o matadouro. Numa péssima qualidade de vida financeira. É uma necessidade dos casais ter boa saúde financeira, uma vida financeira equilibrada. Cuidado com o cartão de crédito. Deixou de pagar uma fatura, 2, 3, 4, dificilmente você não pega mais. Alguém definiu o cartão de crédito assim, maneira de comprar o que não preciso com dinheiro que eu não tenho para mostrar para quem não quer ver. Você vai lá, passa, não tem a sensação de que está pagando, né? Aí às vezes você nem precisa. Mas que graça tem você comprar uma coisa que você não precisa se você mostrar para as pessoas que não estão nem um pouco interessadas em ver o que você comprou. Cuidado, né? Valorize e devolva o dízimo como um princípio do Senhor. É uma necessidade de todo casal bem-sucedido. Um dos segredos para o casamento bem-sucedido, um deles. Eu falo de todas essas necessidades e tem marido que fala assim, mas ela não faz. E ele fala, ela não faz. Não, ele não faz, ela não faz. E eu digo que um dos segredos para um casamento feliz não é encontrar a pessoa certa, mas ser a pessoa certa para quem você encontrou. Então, cobra de você. Se tiver que haver uma cobrança no casamento, cobra de você. Que tipo de marido eu estou sendo para minha esposa? Será que eu estou sendo provedor, carinhoso, protetor? Será que eu estou sendo um homem segundo o coração de Deus? Esposa, cobra de você. Seja a pessoa certa para quem Deus te deu. Porque a Bíblia diz em Mateus 19, 9, assim, eles já são dois, mas não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O plano perfeito de Deus para o casamento, o plano perfeito de Deus para o casamento é um projeto onde filhos deixam os seus pais e se unem ao seu cônjuge em uma união monogâmica, heterossexual, indissolúvel para viverem dentro dos padrões do plano perfeito de Deus, cada um ocupando os seus papéis estabelecidos por Deus nas escrituras sagradas. Ah, pastor, me estressou, vou me separar. Se separa, mas tenha consciência, você está pecando contra Deus. Ah, pastor, me estressou, me separei, vou casar de novo. Se case, mas tenha consciência que você está fracassando em atingir o plano perfeito de Deus. Fracassei aqui. Deus me ama menos? Não, Deus te ama como me ama, como ama todos os outros. Desde que você, uma vez arrependido, assuma o propósito de viver o plano perfeito de Deus. De viver o plano perfeito de Deus. Deus está chamando soldados valentes, homens e mulheres, que queiram desfrutar do seu plano perfeito para o casamento. Deus está chamando soldados valentes que busquem a instrução em sua palavra para perseverarem em seus casamentos, em suas famílias. Deus está chamando soldados valentes que tragam para a sua igreja famílias fortes, casamentos fortes. Deus está chamando agora mesmo soldados, homens e mulheres valentes, corajosos, que lutem com unhas e dentes pelos seus casamentos para formarem famílias fortes, contribuindo para que a igreja seja forte, para que a sociedade seja mais feliz e seja cada vez melhor. Não desista do seu casamento, não desista do plano perfeito de Deus para você
você. Não desista do plano perfeito de Deus para os seus filhos. Não desista do plano perfeito de Deus para a sua família. Não desista do plano perfeito de Deus para a sua igreja. Não desista do plano perfeito de Deus para a sociedade. E o plano perfeito de Deus para a sociedade, para a igreja e para a família começa no seu plano perfeito para o casamento. Pastor, eu errei, eu pequei. Ok. A igreja não te ama menos por isso. O Senhor Deus não te ama menos por isso. Mas você precisa ter consciência de que você pecou contra o plano perfeito de Deus. E que agora você precisa fazer um compromisso de viver o plano perfeito de Deus para você e para o seu novo casamento. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Você quer trazer uma grande contribuição para a sociedade, para a igreja, para o mundo, para que o mundo seja melhor, para que a igreja seja melhor? Marido, você quer trazer uma grande contribuição? Vá para casa e ame a sua esposa. Esposa, você quer trazer uma grande contribuição para que o mundo seja cada vez melhor? Vá para casa e ame o seu marido. Juntos, lutem pelo plano perfeito de Deus para vocês. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela instrução do Senhor. Um tema tão difícil que já machucou tantas pessoas e talvez ainda machuque. Talvez algumas pessoas, ao ouvirem falar disso, Pai, sentem a angústia que viveram no tempo da sua separação. Mas nós, como igreja, queremos pedir graça sobre todas essas pessoas. Queremos pedir que o Senhor dê a elas a consciência do pecado, caso tenham se divorciado fora do teu padrão e se casado também. Mas também pedimos ao Senhor que o Senhor capacite a nós como igreja para exortar, encorajar essas pessoas, a partir de agora, a viverem o plano perfeito do Senhor para o casamento, para o novo casamento. E quero pedir ao Senhor, ó Deus, humildemente, que o Senhor capacite a tua igreja para abraçar, para amar essas pessoas, como o Senhor também as ama. Não é porque elas cometeram esses pecados, porque que são menos amadas pela igreja do Senhor e pelo Senhor da igreja. E nós queremos demonstrar esse acolhimento, esse amor, ó Deus, por todas essas pessoas. Porque todos nós estamos na mesma situação diante do Senhor. Somos pecadores, carentes da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. Abençoe as nossas vidas. Rogamos que o Senhor nos dê uma semana de paz e de tranquilidade. E que o Senhor nos acompanhe, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.